A gente, eu e Marcos, a gente trabalha mais de 10 anos juntos e sempre a gente tem o costume de, nas horas vagas, sempre estar consultando, estar lendo sobre o cangaço e, através disso, a gente conheceu os sites do Cariri Cangaço e algumas páginas do Facebook, né, como é o Campeão Cangaço Nordeste, o Cangaço e vários outros, né? E aí a gente conheceu o pessoal que faz parte do grupo da Cangaço, e através de outros amigos como Zé Amélia, Manuel Valdir, Caminha, Galvanina, várias pessoas aqui que fazem parte desse movimento, né? E aí foi se amadurecendo a ideia de fazer este evento do Cariri Cangaço aqui em Floresta. E a gente passou toda a parte disso e a ideia foi crescendo. E aí a gente decidiu procurar os pontos de maior interesse para a visitação durante o evento, e eu e o Marcos nos encarregamos nisso, de localizar esses pontos, até assim, pelo interesse e pela proximidade, pela facilidade de acesso, porque tem pessoas de idade, pessoas que não têm condição de alcançar certos determinados locais. Um exemplo aqui que a gente visitou, João Souza Lima, inclusive, foi conosco, é um local onde Moreno matou duas pessoas, dois florestais aqui na Varanda. Então o local lá é um local difícil, que a gente anda mais de 1 quilômetro e meio, pelo menos, dentro de Capinha. Então, quer dizer, um local desse tinha condição das pessoas mais velhas visitarem. Então nosso trabalho foi, inclusive com o GPS, a gente foi a locais e marcou os pontos, as coordenadas geográficas, né, desses locais, para que fosse feita essa visita. E durante essas visitas, a gente foi descobrindo pessoas e histórias que, na verdade, o livro não conta certas determinadas passagens, principalmente aqui no município de Floresta, tirando mais a parte de Nazaré, porque a parte de Nazaré já é muito bem contada por João Gomes de Lima e Maria Lúcia Ferraz, no livro dele, o Cantar Calã e o Glória do Soldado Enrolado. Inclusive, nós não vamos ter com ele, nesses dois livros, muito do que a gente conta no nosso. Então lá eles contam muito da parte, principalmente do início do cangaço, né? Do início da participação de Nazaré no combate ao cangaço, certo? Então nós nos encarregamos de pesquisar mais essa parte ligada à floresta, porque muita coisa, por exemplo, seu João Gomes, ele vivia mais na Bahia com o Manuel Neto, e o Manuel Flor, que foi que era o pai da Luz, que escreveu o Canto da Calma, e também não vivia aqui em Milete. Então tem alguns fatos, alguns combates, que eles não participaram aqui e não sabiam de certos detalhes, né? Na verdade, eles não escreveram sobre muitos desses detalhes. Então, nosso livro trata do primeiro capítulo, ele faz um breve relato da vida do Lampião, do início, desde o seu nascimento até a morte, né? No segundo, a gente trata do fogo da Caraíba. Foi um tiroteio que houve em fevereiro de 1926, na Caraíba. A Caraíba fica na região da Barra do Joá. Desse combate participaram, inclusive, seu Manuel Flor participou e seu João Gomes também. Mas a gente trouxe alguns detalhes novos, como foto do local, que nenhum livro mostra, coordenadas geográficas, nós descobrimos os locais onde os volantes foram enterrados. Inclusive foi uma coisa que me deu pena, que inclusive a gente está se comprometendo a visitar novamente o local, porque não existe mais a cruz lá. E uma cruz onde tem 3 soldados enterrados, e a gente está se comprometendo a mais na frente visitar o local e realmente marcar novamente o local. Certo? Aí o terceiro capítulo a gente está tratando do combate da fazenda Tapera do Rio. Os livros dão muita ênfase a esse combate, mas na verdade eu acho que o livro que mais fala, talvez fala 5 páginas. A gente fala 50 páginas sobre esse combate. Do início ao fim a história como ela se deu, o porquê e o depois do combate. Depois disso a gente vai para o Fogo do Tigre, onde o Lampião foi baleado. Inclusive alguns autores chegam a dizer que o Lampião não foi baleado. E isso é uma mentira, na verdade. Realmente ele foi, e a gente teve testemunhas, o pessoal da casa, a gente ouviu o neto do pessoal da casa que nos narrou tudo, né? Inclusive ele conversa que dentro da casa onde o Lampião está na chegada dele.
filho de um dos que nos contou essa história. Depois a gente vai para a favela, que é outro combate que tem nos livros, foi um pouco ofuscado, nada mais que sabe disso. A favela foi em setembro de 1926 e pouco depois, 90, no início de 90, e pouco depois houve o combate da Serra Grande. Só que o combate da Serra Grande foi talvez o maior combate que campeão de Pernambuco. Eu acho que na história do cangaço, talvez. E aí o combate da favela acabou sendo um pouco ofuscado pelo combate lá, que foi uma dimensão bem maior. Depois a gente vai para um outro capítulo, a morte de Caboclo Aratu, Zé Marinheiro e Sabiá, que eu acho que não é. Eu não conheço nenhum livro que trata desse assunto. Eu acho que nós somos o primeiro. Se conta, com certeza não conta com detalhes que nós contamos. Nós, inclusive, entrevistamos, né? Dona Luzia, que é filha de Garapu, que ainda hoje é viva com 96 anos, né? 94, 96. 96 anos. Dona Luzia, que é viva. Inclusive, está a foto dela ali com o pessoal. Depois disso, a gente faz um breve relato sobre a Revolução de 30 e o levante do batalhão. A Revolução de 30, houve um levante aqui, né? A Revolução, inclusive, foi baleado o comandante e a gente conta, a gente dá esse episódio aqui. O oitavo capítulo, a gente fala sobre o sequestro de Macário, né? Que foi de Amor Gabrieliano Sabino, que foi exatamente quando houve a Revolução, que as tropas da polícia foram retiradas do sertão, todas para o Recife, e para outros locais, para combater a Revolução. E o Lampião se aproveitou disso, colocou na Bahia e cometeu barbaridades aqui. Ele sequestrou Macário, decolou a Aureliano Sabino, inclusive a gente tem uma foto da Aureliano Sabino no livro, nenhum livro tem também, né? E aí a gente narra todo esse episódio, essa passagem da Lampião por aqui. Depois disso, a gente tem um capítulo sobre Massarico. Massarico, ele inclusive tem família aqui, a gente entrevistou Edson Feitosa, que é descendente da família de Massarico. Massarico foi cangaceiro do grupo de Lampião e participou, inclusive, da invasão pessoal. Ele foi assassinado aqui pela tropa de Arlindo Rocha em 1987, na fazenda Pedra Unha. E o 10º capítulo sentiu, estou com saudade dele, nunca mais ouvi, meus personagem cristiano, que é começar aqui, deixa eu ver se ele conta. Antônio Adilon não está por aqui não, né? Da Fazenda Caraíbas. Antônio Adilon não deu para mim, né? Muito longe. Vamos para a segunda história, né? A Tapera dos Giros, a maior chacina da história do cangaço, que a gente teve o prazer de escrever em 50 páginas da Tapera dos Giros. E 72 fotos inéditas também. Então aqui está a família Giro, né? A família Giro, Dona Neuza. Dona Neuza foi o primeiro Giro que nasceu após a chacina. Ela é filha do Casimiro Giro e da Maria Pequena, que é uma das mulheres que nunca foi citada, que estava dentro da casa. Na casa do Giro não tinham só os homens e Dona Alexandra, que era a mulher do velho Giro. Na casa do velho Giro, no dia, tinha mais gente. Além das mulheres, Dona Alexandra, tinha a Pacífica, que era filha, e tinha também a Maria Pequena, que é a mãe da Dona Neuza, e tinha a Luciana, que é a Lulu. Cadê Nelson de Lulu? Não veio, né? Então, a história foi contada de uma forma que a gente seguiu o caminho. Quando o Lampião saía de um ataque, a gente seguia o rastro dele. Eu segui por dentro das casinhas e cada personagem da Tapera, cada pessoa que morreu na Tapera, a família foi entrevistada. Um filho, como a gente encontrou, Cícero Ernesto, que era filho de Ernesto São Pedro, que trabalhava ajudando o Giro na Mocrevaria, e foi assassinado também, morreu lá. Então vai surgir nome de pessoas, nome de cangaceiros que a gente descobriu. A gente descobriu aqui, inclusive um parente meu, mas
vou contar essa história não, porque deu uma carreira danada na hora do combate. O Coronel Francisco de Menezes, né? Que é cangaceiro de nível. Aliado a Horácio, né? Horácio Grande. O pessoal de Horácio Grande, tem alguém aqui? A família. Então, da Tapera, a gente segue para a casa de Manuel Cipriano Freire, Pedro Cícera. Não está aqui também. O Lampião segue, passa pelas caatingas do Tamboril, levando cangaceiros mortos e baleados. A Tapera, chama um Cruzeiro dos Baleados. A gente tem no local do pai dele e dos baleados da Tapera. Então a gente segue e vai para o Tigre. Tem escritores que dizem por aí que Lampião sequer foi baleado no Tigre. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eles estavam na janela, tem a foto da Fazenda Tigre, que ela hoje está inundada, né? Mas a gente tem a foto na janela, e o Lampião ligado, ele atingiu o peito direito, inclusive ele chegou a desmaiar. E o Florestano, que o Luiz daqui, lá, né, o Tigre levou as Caraíbas de Vininho. Lá ele foi tratado por Vininho. Lá na casa se encontrava Geroncio da Vassoura, que eu conheci muito. De criança eu conheci muito Geroncio. Então, o Tigre é quando acontece o povo na favela. O povo da favela, o guardião da casa, nosso amigo Vital Novaes. Não sei se ele encontra aqui. Vital do Neto. Então, outros segredos também lá, que a gente descobre na favela. O nome um dos cangaceiros que morreram 2 cangaceiros do Banco Lampião. A gente descobre o nome de um, que foi o primeiro sabonete da história. E agora esqueci o nome, o primeiro sabonete da história. Na cabeça dos livros que foi falar, a gente também descobre o primeiro Moita Brava. Da Bahia se chamava Moita Brava, daqui era Moita Brava. Eu convivi todo o tempo com o neto dele aqui comprando roupa, sem saber o perigo que eu estava correndo. É o neto de Moita Brava. Né? Então, de Moita Brava, a gente vai agora para o Mundé. O Mundé já foi em 27, né? Em 27 aconteceu um tiroteio no Mundé aqui, que é próximo à Tapera. E os cangaceiros Zé Marinheiro e Sabiá, eles se dispersaram no final do ano de 26, no final do ano eles se dispersam. Sabiá era um cangaceiro muito mal comportado, o Lampião expulsou ele do bando, era perigoso, gostava de estupros, né? Inclusive ele cometeu estupros aqui na nossa região, na nossa cidade, não na cidade, nada no mar, né? E a gente encontrou, teve o grande prazer de encontrar a Luzia. Luzia está com 96 anos, muito bem de saúde, graças a Deus. E Luzia ia fazer 7 anos de idade, ela assistiu a morte do pai dela, né? E dos 2 cangaceiros. Inclusive, a família, a mãe de Luzia, era prima de Zé Marinheiro, prima dos marinheiros, né? Os 3 irmãos marinheiros. Ela fala muito bem, identifica todos eles que andavam lá na casa. Então, esqueci também, o grande segredo da Tapera se chama Velho Zé Guiane. A filha dele está aqui. Ali, minha amiga. Então, infelizmente, ele está com 93 anos, mas ele tem um problema sério de próstata. A filha dele não conhece, que não aguenta não. A filha dele. E também conhece a história que a primeira pessoa que viu. Acontece a história da Tapera e do Igarapu e da morte de Zé Marinheiro. A primeira pessoa que disse para o papai, eu dentro de uma tribo, enviar na terra, só que chegamos lá, ele com 93 anos, lúcido. E qual a importância de velho, o pai dela, para a história do cangaço, para a história da Tapera? Velho, alguns escritores, baseado em que eu não sei,
escreveram que Cassimiro Gil, o único sobrevivente da chacina, estaria no Ceará comprando uma carga de farinha ou de açúcar. A padura também, outra coisa que o rapaz tem que comprar só. Mas na verdade, Cassimiro Gil não estava no Ceará. Por isso que entrou no banco de Lampião no dia 24 de agosto de 26, 4 dias após ele, ainda como Cristiano Gomes da Silva Ferreira, ele vai para o fogo da tapera, tacar os rios, e lá é que sai o apelido. Então, por isso é também florestante. Por isso também, professor, aqui, colégio, é a escolinha macabra de Curisco. Por isso que passou para lá e virou o diabo loiro. Aí começou a degolar, estuprar, etc. A escolinha dele tem que cortar pescoço de gente, foi o colégio também. Foi na favela que ele viu a pior bagaceira. A primeira vez que ele viu o pessoal tirando o olho, degolando, cortando os braços. Por isso que ele está na tapera, ele está no Tigre, ele está na favela. Quando ele viu a barbaridade, quando fala da barbaridade, meu conhecimento é que ele saiu no meio de dezembro. Novembro ou da favela, no meio de dezembro, ele viu tanta barbaridade que ele ficou nervoso e pediu para sair e procurar trabalho na Bahia. Ele foi na Bahia. Mas falou na cara de Curisco também. Então, Cassimiro Gil não está no Ceará. Cassimiro está na tapera. Só que como houve uma trama para juntar os giros dentro de casa, porque os giros, ele não dormia. Ele não dormia. Ele tomou conhecimento que o Horácio juntou a Lampião, o Miriano, rapaz. Então, ele não confiava mais. Ele não dormia dentro de casa. Ele dormia dentro da casinha, afastado. E aconteceu que um parente meu, de novo, outro parente. Eu só tenho empregado para você inventar de precisão pegada. E esse parente meu também recebeu. Só que é que eu não falo no livro. O preço da traição, você vai entender por quê. O preço da traição. Como ele paga. Então, quando a gente chega, aí vamos lá para frente. Já teve um Mondé, agora vamos para o batalhão. Eu tive essa tiroteio muito grande, né? Do batalhão. Aí vamos para a sequência de Macari também, convidado, da Aureliano sabia. Então, alguns detalhes que muita gente não sabia, porque pessoas aqui. Fala o correio da Florida. Fala o Billy Cláudio. O Billy Cláudio Correia também. Cláudio é o grande. Quadrinho da história do Tigre e também do sequestro de Macari, porque seu tio foi também sequestrado lá, né? Na época de Macari. Isso na nossa região. Começou no dia 23 de abril, né? As mortes de Américo e de Manuel Caetano. E outros ataques, teve o Rápido também, que duas tias minhas que não está contado em livro nenhum. Que Moreno, antes dele ir para o Ceará, ele. Depois que ataque da Quiriano Valgueiro, ele raptou duas tias minhas também. Então, a gente teve uma grande sorte, porque sim, está aqui, eu vou falar o ataque agora. Aí do lado das mortes, né, o Luiz Ferraz consegue fugir na fazenda Barra Tabuleiro do Trilho. Tabuleiro? Pode botar tabuleiro.